Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano. Hoje, infelizmente, eu estou sem o meu tripé aqui, por isso só me restou apoiar o meu telefone no meu laptop, a fim de produzir mais um vídeo aqui, mais um conteúdo para vocês, inclusive trazendo história e informações que você tradicionalmente não encontraria em outros canais, sobre política e principalmente canais sobre história. Bom, meus caros, recentemente saiu uma declaração bastante obnóxia de um político do Rio de Janeiro, que eu prefiro chamar de Marcelo Frouxo. Porque o que esse político diz, o que ele pensa, as afirmações que ele faz não são coisas de um militante socialista, são coisas de militante socialite. Não são coisas de um freixo, e sim coisas de um frouxo. Marcelo Frouxo recentemente disseminou um Twitter no qual ele comparava o presidente Jair Bolsonaro ao presidente Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ele lamentava o fato de que Bolsonaro não havia cumprimentado o presidente Biden pela vitória, quer dizer, como se ele tivesse a obrigação. Esse, aliás, é o grande mal da chamada esquerda identitária, da esquerda Baitsuo, da esquerda branca, que é assim que os chineses chamam essas pessoas, de esquerda branca, de Baitsuo. Baitsuo, que inclusive é uma palavra que lembra muito uma palavra popularmente usada aqui no Ceará, que é baitola. Baitola, baitsuo. É até parecido. E quando eu digo aqui baitola, não é baitola no sentido sexual, é baitola no sentido moral. Quer dizer, aquele sujeito covarde, frouxo, que não está na política para enfrentar o sistema capitalista, e sim para produzir capitalismo com inclusão, com representatividade. Olha só que coisa mais fofa. Como aquele famoso meme, onde você tem lá um avião bombardeando um Iraque, por exemplo, e todo mundo achando um absurdo. O rapaz lá achando um absurdo. E aí você tem embaixo o mesmo avião com a bandeirinha colorida, uma bandeirinha de arco-íris, com Black Lives Matter, com o punho lá do feminismo, e aí o rapaz acha bonitinho aquilo ali, né? Olha só que coisa mais fofinha. Tá bombardeando, mas está bombardeando com inclusão, gente. Tá bombardeando com inclusão. Né? Veja só que coisa mais fofa. Eu gosto muito de ler sobre história. E a história dos mongóis é uma história muito interessante. Você não vai encontrar nada parecido em autor brasileiro nenhum. Eu precisei ler um autor russo que ele tem um livro sobre a história do país, e na história russa houve as incursões mongóis. Boris Yulin é o nome do autor. Ele é inclusive um historiador militar, tem trabalhos que são inéditos, que nunca sequer foram traduzidos para o português. Trabalhos muito interessantes. E uma coisa me chamou a atenção na história dos mongóis. Os mongóis, quando eles estavam em guerra com o povo, eles tinham uma mentalidade, uma prática de respeito pelo inimigo. Estavam lá lutando com um exército inimigo e sobrou lá um guerreiro obstinado que lutava por aquele povo. Eles poupavam a vida desse guerreiro, porque eles raciocinavam da seguinte forma: não, esse cara, ele está lutando por aquilo que ele acredita, ele está lutando por aquilo que ele foi durante toda a vida dele ensinado como sendo justo, está lutando ali pelo povo deles, assim como nós lutaríamos pelo nosso povo mongol. Mas havia um tipo que os mongóis tinham um tremendo desprezo, nojo, um completo asco desse tipo de pessoa, que eram os traidores. Porque eles entendiam que aquele sujeito ali traía o povo deles, muitas vezes por motivos egoístas. Fosse porque ele é um covarde, fosse porque ele queria ganhar alguma coisa com isso. E a esses traidores, os mongóis tinham o tratamento mais cruel que você puder imaginar. Os mongóis não poupavam os traidores.
A esquerda branca no Ocidente exerce exatamente esse papel, o papel de traidores. Eles não são uma esquerda que estão pensando em transformar alguma coisa. Eles estão pensando em apenas reformar o capitalismo. Reformar o capitalismo e, deste modo, conseguir, claro, o seu papel, ganhar uma suposta respeitabilidade que eles nunca irão ganhar. Porque nos Estados Unidos também foi assim. Nos Estados Unidos havia alguns sindicatos, né, que começaram a dizer assim, não, nós queremos ganhar respeitabilidade dentre a burguesia, por isso vamos começar agora a atacar a figura de Stalin. Vocês acham que eles ganharam alguma respeitabilidade de capitalistas da burguesia americana? Uma ova. Uma ova. Eles continuaram sendo, na cabeça dos reacionários, os mesmos comunistas assassinos que mataram milhões e assim sucessivamente. E por falar em Stalin, é exatamente esse o tema central da nossa conversa hoje, com base em 2 artigos, um que foi publicado no Russia Beyond the Lines e no Poder 360. Eu quero fazer aqui a comparação entre dois líderes, um grande líder e um líder medíocre. Um grande líder que, a despeito de sua dor pessoal, a despeito de um grande desafio que ele teve para enfrentar, ele colocou o seu país, colocou a sua pátria acima dos seus interesses pessoais. O outro é um líder medíocre que governa o país como quem governa um churrasco, digamos assim. Como é que é um churrasco? O cara faz brincadeira, né? Zoa com fulano, zoa com cicrano, e é claro que é uma coisa que tradicionalmente você não vai levar a sério certas coisas ali. É claro que administrar um churrasco não é a mesma coisa que você administrar um país. Administrar um país é uma coisa séria, na qual você inclusive coloca os seus interesses, os interesses do seu país, os interesses do Estado acima dos seus interesses pessoais. Eu quero comparar aqui a figura de um comunista, Djugashvili e Iosif Vissarionovich, na realidade 2 comunistas. Djugashvili e Iosif Vissarionovich e Djugashvili Yakov Josevich. O primeiro, mais conhecido como Stalin, o segundo, mais conhecido pelo fato de ter sido vítima do nazismo e ser o filho de Stalin. Enquanto que no segundo universo eu também tenho 2 pessoas. Jair Messias Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. O primeiro, quer dizer, que era um comunista, colocou os interesses do Estado, do seu país, do seu povo, do comunismo, acima dos seus interesses pessoais. O segundo, que é um oportunista, que é um anticomunista, colocou os seus interesses pessoais acima do Estado, acima das leis da República, acima da Constituição da República Federativa do Brasil. São, no caso, os valores, né, que compreendem que são seguidos pelo Estado brasileiro. Aí quando eu falo em comunismo, algumas pessoas que acompanham esse canal já devem ficar logo pensando assim, Stalin era um comunista, então é aquele cara que defendia a liberalização, né, de todo tipo de drogas, que era a favor de homossexual, de você poder fazer uma suruba no meio da rua, né, e isso aí estaria tudo bem. Nada disso. Isso aí não é coisa de comunista. Comunista é uma pessoa que defende uma sociedade sem classes, defende a socialização dos meios de produção. Outras variantes, né, como essas que eu mencionei aqui, são idiotas. São degenerados que tentam se apropriar da ideia de comunismo simplesmente para causar, para chocar.
Por exemplo, tem algumas crianças que às vezes quando elas são crianças, evidentemente, que às vezes quando elas querem ganhar a atenção de adultos, então elas fazem coisas ali que vai chocar um adulto. Sei lá, coloca desenha uma caveira no braço. Porque ela sabe que talvez alguns adultos irão se chocar ali e dizer, mas por que você está colocando essa caveira aí, tá, quer dizer, querendo chamar a atenção? Ou talvez grite, né, no meio de uma conversa de adultos, exatamente como forma de ganhar atenção. Ou seja, uma criança, ela tem a sua própria psicologia, que são, por sua vez, explicáveis pelo próprio fato das pessoas serem crianças. Enquanto que um adulto não. Um adulto, ele age de forma diferente. E esses Baitsuo, eles agem exatamente dessa forma. Eles não são comunistas. A maioria deles sequer abriu um livro comunista na vida. Eles querem saber o que querem saber de causar. É por isso que para eles, como eu já vi uma vez uma moça, inclusive do Paraná, ela achou legal, né, eu tenho uma camisa com o brasão da União Soviética, ela simplesmente queria usar o símbolo soviético junto com a bandeirinha do arco-íris LGBT. São duas coisas que não se misturam, como água e óleo. Então, quando eu falo aqui de Stalin, antes que qualquer pessoa, né, venha com achar que não, porque ele está defendendo... Bem, se eu pudesse, claro que a lei ensina de modo diferente, por mim essa turma toda que gosta, né, de estar traficando droga, teria apenas um fim. Aí vocês observam bem aqui essa imagem de fundo, e aí, claro, não é difícil adivinhar qual que seria o fim que gostaria, né, que determinadas pessoas tivessem. Claro que querer que uma coisa aconteça é uma coisa. Não estou dizendo aqui para ninguém sair por aí, até porque contra isso existem leis, né, a organização policial, a Polícia Federal, a Polícia Civil e os órgãos de justiça que exatamente combatem determinados excessos. Depois aqui não fazerem, né, um recortezinho aqui e gente sair por aí dizendo que eu não disse. Mas aqui vamos ao que interessa. A matéria do Russia Beyond tenta explicar aqui, explica muito bem, apesar de que algumas hipóteses levantadas por historiadores não são trazidas aqui. Por que Stalin não resgatou seu filho do cativeiro alemão? Para quem não conhece a história da Segunda Guerra, quando a Segunda Guerra Mundial começou, então havia na linha de frente, estavam lutando dois filhos de Iosif Stalin, que era Yakov Iosifovich Djugashvili e Vassili Iosifovich Djugashvili. Iosifovich é Josevich na prática, né? Porque Iosif é José. E isso era inclusive uma forma de dizer que Stalin estava no fronte. Que os filhos, né, uma forma de mostrar que naquele sistema soviético ninguém era melhor do que ninguém. Inclusive os filhos do próprio presidente do país, os filhos do secretário-geral do Partido Comunista. Isso, aliás, aconteceu não apenas na União Soviética de Stalin. Isso também aconteceu na República Popular Democrática da Coreia, quando você tinha Kim Il-sung lutando pela reunificação do país, e você tinha também a esposa dele participando da mesma luta. Ninguém ali tinha alguma espécie de privilégio, alguma espécie de regalia por ser filho ou parente de fulano cicrano. Não tinha nepotismo ali. Você tinha uma guerra de todo o povo. A mesma coisa aconteceu na União Soviética. Você tinha os filhos do homem mais poderoso do país lutando ali na linha de frente. Um como artilheiro, lembrando que a artilharia é uma arma de grande importância nas forças armadas da Rússia, desde a época de Pedro o Grande, e você tinha outro lutando na força aérea,
que era o Vassília. O detalhe é que lutar na Força Aérea Soviética, em muitos países se diz, né, que o piloto é como se fosse uma espécie de cavaleiro do ar. Digamos que na Força Aérea Soviética o piloto era uma espécie de soldado com asas. Porque no início da guerra, os aviões soviéticos até que tinham uma certa paridade para com os Messerschmitts alemães, para com os Focke-Wulf 109. Mas a partir de 1942, e principalmente a partir de 1943, a superioridade alemã era total sobre o ar. E os aviões soviéticos eram praticamente teco-tecos. Basta lembrar que o segundo AIS soviético ele se tornou AIS pilotando um avião americano, que foi o P-39 Cobra. O melhor AIS soviético ele pilotava um La-5, né? O La-5, que foi Ivan Kajedub. Mas a vida de um piloto soviético era em média 7 horas. 7 horas de voo. Por quê? Porque eram aviões de qualidade inferior, eram aviões que tinham menos canhões. Aí você me pergunta, não, por que eles não faziam aviões melhores? Porque para você fazer aviões melhores você precisa de mais complexidade. E muitos aspectos tecnológicos ainda estavam sendo pesquisados no país. Eles não tinham como produzir aviões com a mesma qualidade dos aviões americanos ou britânicos, por exemplo, que tinham os melhores aviões da Segunda Guerra. Mas, se eles produzissem aviões em maior quantidade, eles teriam também mais gente para pilotar. O problema é que esses pilotos eles tinham muito menos horas de voo em termos de treino, né? Muito menos horas de treino do que os pilotos alemães. Isso também acontecia com os tanquistas. O que a União Soviética, o que os maiores tanquistas da Segunda Guerra eram alemães? Porque era um treino melhor. O problema não estava no tanque em si, o problema estava no preparo de quem conduzia esse tanque. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, marcar uma partida de airsoft e dar uma bicha dessa aí para uma pessoa que, digamos, não sabe nem para onde vai, né, com arma de fogo, e dar uma pistola Spring para um cara que sabe jogar. É claro que eu apostaria todas as minhas fichas no cara que tem uma pistola Spring. Porque ele sabe, né, quais são as táticas, quais são o que ele tem que usar. E era a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? Yakov Djugashvili, que era o filho de Stalin, era um homem muito corajoso o suficiente para lutar, inclusive, na linha de frente. Antes que você me pergunte, né, por que o filho era Djugashvili e o pai era Stalin? Porque Stalin é um apelido que foi depois incorporado a ele, depois do nascimento de Djugashvili, e incorporado, por sua vez, o sobrenome de Iosif Vissarionovich Djugashvili, enquanto que Yakov, né, havia nascido bem antes de Stalin adotar esse nome. Por isso que o filho era Djugashvili e o pai era Stalin. Então, ele foi, quer dizer, para as linhas de frente. Foi capturado pelos alemães. Uma coisa que a matéria do Russia Beyond the Lines não lança é uma teoria que, inclusive, é um fato na realidade. Quando Yakov Djugashvili foi capturado, não havia certeza por parte do alto comando soviético de que ele realmente estava vivo. Podia muito bem ter sido morto nos primeiros dias da guerra e os alemães terem blefado, exatamente para tentar conseguir alguma coisa de Stalin. Foi somente quando eles tiveram a certeza de que Yakov Djugashvili realmente havia sido capturado que eles enviaram várias missões de resgate. Várias missões. Não só para Yakov Djugashvili, como também para vários outros prisioneiros de guerra soviéticos. Só que, infelizmente, essas missões elas fracassaram. Se deu a Batalha de Stalingrado, que acabou em 1943, e, neste momento, os comunistas conseguiram capturar o maior comandante militar da Alemanha ali em Stalingrado, que foi o Marechal von Paulus. Havia sido feito marechal por Adolf Hitler no curso da Batalha de Stalingrado.
mas os comunistas capturaram von Paulus. E neste momento foi quando os nazistas ofereceram o quê? Trocar o filho de Stalin pelo marechal de campo da Alemanha nazista. Qual foi a decisão de Stalin nesse momento? Ele colocou os interesses do seu país, da sua pátria, quer dizer, isso sim é ser um patriota e não um falador, né, e não tagarela, e recusou a troca. E por que ele recusou essa troca? Porque havia milhões de prisioneiros de guerra soviéticos que estavam em campos de concentração nazistas, inclusive generais. Generais que preferiam passar fome, preferiam deixar os seus dentes caírem a colaborar com os nazistas. Agora imagina qual seria a reação do alto comando soviético, qual seria a reação, inclusive, do povo soviético que estava dando ali o seu sangue para combater o nazismo, se o líder máximo do país, simplesmente atendendo aos seus interesses pessoais, trocasse o seu filho por um marechal capturado pelo árduo sangue dos militares comunistas do Exército Vermelho em Stalingrado. Seria uma verdadeira vergonha, concordam comigo? Esse é um exemplo, e isso, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu admiro a figura de Stalin. Enquanto isso, nós temos um país, que é o Brasil, no qual nós temos um presidente que governa o país como quem organiza um churrasco, que utilizou a maior agência de espionagem do Brasil, que é a ABIN, simplesmente para proteger o seu filho, colocando seus interesses pessoais acima dos interesses do Estado, acima dos interesses da justiça. E isso mostra que esse presidente que nós temos não é patriota coisa nenhuma, que esse presidente anticomunista não está interessado em defender a família, está interessado em defender os interesses pessoais dele. Esse é o presidente que nós temos e esse é o presidente que muita gente agora está colocando como sendo um herói. Quando nós temos na história heróis que deram muito melhor exemplo, inclusive para o povo brasileiro.